Bom, gente, muito bom, muito bom. Hoje a gente vai começar o nosso estudo, deixa eu baixar aqui, desce, isso. Hoje a gente vai começar o nosso estudo sobre atomística, né? Da química geral é um assunto extremamente necessário. A gente vai ter que entender muitos conceitos que vêm da atomística, porque a química é átomo, não é isso? Tudo que a gente conhece de química, junta átomo, faz isso com átomo. Então, é importante que a gente entenda o átomo. É importante que a gente compreenda o que está acontecendo ali dentro. Que a gente saiba, por exemplo, o que é um ânion, que a gente saiba, por exemplo, o que é um cátion, que a gente saiba, por exemplo, o que é um próton, o que é um nêutron, o que é uma massa atômica, o que determina ser um elemento químico, por exemplo. Se eu mudo a massa, mudou o elemento químico? Não, né? O que caracteriza, ou qual é o RG do átomo? É o número atômico, né? Então a gente vai estudar tudo isso daí neste assunto aqui de atomística, tá? Então a gente tem muita coisa para trabalhar aqui, ok? Então a gente vai saber o que é um átomo neutro, por exemplo, o que é um cátion, o que é um ânion, o que é um isótono, isóbaro, isóconos, não, conos não existe, viajei na maionese, né? Isótopos, a Unesp adora isso daqui, isótopos, isótonos, isóbaros, isoeletrões, a Unesp adora esse tipo de questão, tá? Então a gente vai ver com calma aqui que é cada um deles. Vamos tentar estudar um pouquinho a luz, né? Ver os fenômenos da luz, como por exemplo, o fenômeno de fogos de artifício, como funcionam esses fogos de artifício aqui, tá? Vamos ver aí modelos atômicos modernos, ok? A gente já tem um modelo atômico moderno. Todo mundo acha que o do Rutherford foi o último, né? Rutherford Bohr foi o último, mas não é mais o último, tá? A gente já tem um átomo da mecânica quântica que está começando a cair já, né? Então a gente vai estudar esse tipo de átomo aí. Eu não vou explicar para vocês números quânticos, ok? Não vai dar tempo da gente estudar números quânticos. Mas se você quiser dar uma lida, lembrando que esse material eu uso lá no Paraná, e no Paraná cai muito números quânticos, hibridização, esses negócios todos, mas para vocês eu não vou dar, né? Não vou falar. Se sobrar tempo eu posso até comentar um pouco. Mas se vocês quiserem, tá todo aqui no nosso material, todo aqui na nossa ficha, só ler que é bem tranquilo. Vamos saber montar um diagrama de Linus Pauling, né? Aqui ó o diagramazinho aqui, que eu vejo o aluno falar: professor, não deu o diagrama na prova, né? O vestibular não dá o diagrama pra gente. Você não precisa do diagrama. Eu vou ensinar vocês a montar esse diagrama aí, tá? Do zero, lindamente, perfeitinho. Você vai falar assim, cara, como eu nunca tive essa sacada, mas eu vou ensinar você a usar esse diagrama de Linus Pauling decentemente, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos estudar. Bom, a gente vai começar aí com o histórico do nosso átomo, ok? A gente vai começar a entender o que é esse histórico, né? Da onde vem, qual é a evolução dos modelos atômicos, a gente estava aqui, a gente chegou aonde, né? Pergunta aí para vocês, vamos abstrair um pouco, esquece um pouquinho química aqui. Quantos aqui já assistiram Harry Potter, que é fã do Harry Potter, ou que gosta do Harry Potter, ou assistiu o Harry Potter? Quem aí se manifesta? Não vou julgar, ninguém vai julgar, ok? A Diandra aí gosta, né? Olha, já bastante. assisti uns 2 filmes só. Já assistiu, beleza. Que eles têm um negócio lá que eles procuram, que eles vão atrás, não um tal de Elixir? Não tem um tal de Elixir lá? Que eles vão atrás, que eles procuram, que eles querem saber, né? E a pedra filosofal. Tem um elixir da vida e a pedra filosofal, certo? Lá a gente vê isso no Harry Potter. Beleza. O que é a pedra filosofal e o que é o elixir da vida? Alguém poderia me dizer lá no Harry Potter, né? Que eles tentam procurar essa pedra filosofal ou o elixir da vida? Alguém aí? Supostamente isso faria você viver para sempre. E, tipo, para sempre, entre aspas, quando você continuasse tomando. Se é a pedra ou esse é o elixir?
A pedra? A pedra. Eu não lembro dele, pra falar a verdade. O que era o elixir, gente? A pedra é isso. Ó, se você achar, se você tomar, você vai viver o resto da vida. Imortalidade, né? A pedra filosofal traria imortalidade. Só que tem o elixir da vida também. Lá, o que é o elixir, gente? Alguém lembra? Eu não lembro qual... É que eu não assisto mesmo, assim. Eu assisti há 300 milhões de anos atrás. E eu sei por causa de química, só por causa disso, não é nada. Não é transformar tudo em ouro? Que eles querem transformar tudo em ouro? Né? Se eu relar ali, eu vou transformar em ouro. Parece para nós uma neura muito louca, não é? Pô, o cara quer imortalidade, ou ele quer achar algum composto que eu faço com que tudo vire ouro, né? Não é uma neura, porque isso realmente existiu. Eles realmente foram atrás disso. Eles quem, Chaves? Os alquimistas. Tá? A gente pode dizer muito entre aspas que esses alquimistas foram os primeiros químicos que nós tivemos. Não é? Então, quando eles foram atrás da pedra filosofal, quando eles foram atrás do elixir da vida, eles estavam procurando tudo isso através de experimentos químicos. É aí que eu vou começar a ter essa ideia de química. É aí que eu vou começar a mexer nas coisas. Gente, a química, quantos anos vocês acham que a química tem? Ou que ano que ela começou a ser desenvolvida aí? Quanto tempo vocês acham? Nesse meio tempo, a física já estava consolidada há muito tempo. A gente já conhecia as leis da física, a gente já conhecia a gravidade, porque Newton inventou a gravidade, né? Antes disso todo mundo voava. Então, a física já estava muito bem desenvolvida, tá? Vale ressaltar isso. A física lá, quando a química descobriu, é a física que a gente estuda hoje, né? Entre aspas, a mecânica, né? O começão dela ali é o que a gente estuda hoje. Só que a química é uma ciência extremamente bebê. Ela é de 1800 e bolinha. Gente, é muito nova. Se a gente for ver, é 200 anos aqui. Então, é uma ciência extremamente nova. Ok? Coloquem isso em mente, guardem isso em mente. Então, os primeiros químicos, entre aspas, foram os alquimistas, tá? Que eles procuravam tudo isso. Alguém já leu O Alquimista? Quem que é? Do Paulo Coelho? É do Paulo Coelho? Eu acho que é do Paulo Coelho. É, do Paulo Coelho. Eu tinha até falado sobre esse livro. Lembrei do Alquimista, do Paulo Coelho. Do Paulo Coelho. Ele tem essa neura também, né? De procurar, de ir atrás. Claro que tem outras questões por trás, né? Faz muito tempo que eu li o Alquimista. Eu tenho até na minha estante o Alquimista. Mas é essa ideia de você misturar, de você ir atrás, de tudo mais, né? Só que isso vem muito antes. Essa ideia de saber como as coisas são. Alguém sabe quem é a mãe das ciências? Quem é a the best de todas as ciências, tanto ciências exatas, ok? Estou falando de ciências exatas, estou falando de ciências humanas e ciências biológicas. Alguém aí se arrisca a falar quem é a mãe, a the best on the table da ciência? Então, eu acho que eu sei, mas eu não tô lembrando o nome dela. Alguém falou, escuto vozes. Filosofia? A filosofia. Gente, a filosofia é a mãe das ciências exatas. Chaves? Como assim? Né? Como os filósofos eram das ciências exatas? Gente, vocês vão ver, Pitágoras era filósofo. Os pitagóricos, né? A maioria dos filósofos, em quase toda a sua totalidade, eram grandes matemáticos. Tá? A filosofia ela tá ali para saber da onde vem, como vem, para onde vai, né? Sexta no Profissão Repórter, era mais ou menos isso que eles faziam, né? Então essa ideia, a ideia da química é muito antiga. A gente está falando lá de anos 5 a.C. A gente está falando de Grécia Antiga, gente. Já estudaram Grécia Antiga? Em história entraram ainda não? Ainda não? Eu acho que A demora. professora pulou a antiguidade. Triste, but a Grécia Antiga os caras discutiam, né? A gente tem ali o grande... O que a Grécia era, né? A Grécia era um intelectual, era democracia. Por que era democracia? O povo pensava, o povo tinha o ócio deles lá. Então, se tem tempo para pensar, vai ser alguma coisa, tá? Então, lá naquela época, eles já começavam a pensar do que é feita a matéria.
Isso tem um nome lá na filosofia. Eu gosto dessa aula porque é uma aula que eu consigo trazer muito assunto para a nossa aula, para vocês verem a interligação que existe entre uma coisa e outra, que não é totalmente, né, aleatório as coisas. Qual é o nome dessa substância que eles procuram para saber o que é feito a vida, ou qual é a substância, ou qual é o composto, ou qual é a matéria que faz a vida? Ou seja, qual é o princípio de tudo? Lá na filosofia a gente tem um nome para isso. Que os filósofos vão ficar um metendo pau no outro. Não, é assim. Não, é assado. A vida é fluido, é líquido, é isso, é isso, isso, isso. Alguém lembra qual que é o nome desse elemento, ou dessa substância que os filósofos tanto discutiam e tanto queriam saber o que era, da onde veio, para onde vai? Lá na filosofia. Era o arché ou physis. Arché. Arché, arqué, já escutei vários, né, pessoas falando arché. Então os filósofos lá na antiguidade estavam procurando saber qual que é arché. Ou seja, do que é feita a vida, ou qual é a menor partícula que eu tenho, ou do que as coisas são feitas. E Empédocles, não sei se vocês estudaram lá né, se vocês já estudaram isso na filosofia, esse filósofo, mas olha lá, ele vai falar que a matéria é constituída por 4 elementos. Quem é outro personagem que vai falar de 4 elementos? Avatar. Né? Se você controla água, terra, fogo e ar, você controla tudo. Né? Você tem todos os poderes. Então, Empédocles, lá naquela época, ele já estava pensando, peraí, do que as coisas são feitas? Né? Do que é constituído as coisas? E ele lá vai falar desses 4 elementos que a gente até usa, né, hoje, água, terra, fogo e ar. Claro que a gente hoje sabe que as coisas não são constituídas só disso, né? Então ele falava assim, se eu juntar isso com isso, vai dar isso. Se eu juntar água com fogo, né, vai dar tal coisa. Então a combinação desses 4 é o que a gente tem. Porém, Aristóteles, lá em 350 a.C., ele vai tentar aprimorar, né? Então ele está preocupado com a natureza dessa matéria. Então olha só, se eu juntar aqui ar e fogo, eu vou ter a sensação de quente. Se eu juntar água e ar, eu vou ter o úmido. Né? Água e terra, eu vou ter frio. Terra e fogo, eu vou ter seco. Então ele começa a juntar. Então olha lá. Empédocles vai começar a ter essa ideia do que a matéria é feita. A gente já viu o que era a matéria. E Aristóteles vai acrescentar nessa ideia. Aí Leopósito e Demócrito, né, vai achar que a divisão da matéria tem um fim. Eu vou dividindo, vai acabar. Vai chegar uma hora que vai acabar. Eu não vou ter mais o que fazer. Diferente, olha lá, diferente de Aristóteles. Aristóteles vai falar assim, não tem fim. Não existe limite para a matéria. Eu posso dividir infinitamente. Daí começou o pau deles, né? Aí que é legal. A filosofia começa a ficar legal aí, né? Então eles começam a brigar lá, né? Não, tem divisão? Não tem divisão. Então Leócito e Demócrito, ele vai trazer à tona isso, que existe uma divisão, e ele vai chamar, que eu vou dividindo, vai chegar uma hora que eu não vou mais conseguir dividir, ele chama de átomo. O que é átomo? Não, né? É do grego, né? Uma palavra grega, que eles estavam na Grécia, é não. E tomo, pedaço, ou seja, não pedaço. Então, eu não vou mais conseguir dividir. Então, essa é a ideia que a gente traz até hoje. O que é o átomo? É a menor partícula? Pergunto. Naquela época era. Né? O átomo é a menor partícula. Eu cheguei no átomo, o átomo que constitui toda a minha matéria, é ele que vai constituir tudo que a gente tem, tudo que a gente entende, porém é a menor divisão possível. Pergunto, é a menor divisão possível o átomo? Hoje, para nós, do século 21, 2021, é a menor partícula isso? O átomos? Não. Não, né, gente? A gente tem prótons, tem nêutrons, aí tem os quarks e aí vai, né? Então não é a menor. Mas para aquela época é a menor e ficou consolidado esse nome, né? Então olha lá. As diferentes propriedades dos corpos seriam explicadas pelos diferentes tamanhos, forma e movimento do átomo. Então o que diferenciava naquela época um átomo do outro era o tamanho. Um era mais gordinho, outro era mais magrinho, né? A forma de um era de um jeito, a forma de outro era de outro jeito. Então, isso que determinava o que era cada um dos átomos.
anos, tá? Aí veio os alquimistas. Ó, eu inverti, ó. Elixir da vida é tornar o ser humano imortal e a pedra filosofal é transformar qualquer coisa em ouro. Inverti as bolas aí. Mas, enfim. Mas quem produz a pedra filosofal também tem um certo grau de imortalidade. Sim, né? Porque ele conseguiu chegar naquilo lá. É que eu não lembro o filme. Gente, faz, tipo, muito tempo que eu nasci o Harry Potter. Né? Faz, tipo, 300 anos. Então, eu não sei se no filme, para ele chegar na pedra filosofal, ele tem que achar o Elixir primeiro. Ou é vice-versa. Eu sei que tem um rolê desse aí. Eu preciso me atualizar. Os Harry Potters de plantão, se um dia puder me ensinar, eu agradeceria. Tá bom? Então, olha Ele lá. realmente busca o elixir da vida para fazer a pedra filosofal. Então, ele precisa do Elixir para fazer a pedra, né? Sim, ele produz. E ele produz. Se eu não me engano. Queria. Não sei se eu queria ser imortal. Vocês queriam ser imortal, gente? Acho que não, né? Deve ser muito chato. Credo. Uma sensação esquisita depois de um tempo. Ia ser monótono, eu acho. Nossa, não, eu ia ver a Rainha Elizabeth sempre. Eu vou perguntar pra ela. Como que é a sensação. Mandar um e-mail. Querida. Né? Como é ser imortal, né? Até na Bíblia fala dela lá, Jesus Cristo encontrou com ela lá no parto lá. Então vamos lá. Olha só, gente. Observe as datas. Observem as datas. Eita, cadê meu mouse? Sumiu. 500 anos antes de Cristo. E olha aqui como a gente vai ter a primeira ideia de modelo atômico. 1803. Isso aqui é antes de Cristo. Isso aqui é depois de Cristo. Gente, olha o tempo que a gente teve de a nossa ideia estar totalmente estagnada. Os alquimistas estavam lá, eles conseguiram? Não. Né? Então morreu o assunto. Aí o Dartão, né? O Dartão aqui, ele vai começar a ter a primeira ideia. Aqui começam os nossos modelos atômicos, ok? Então, a partir daqui, a gente tem que pay attention. Porque aqui eles vão começar a perguntar, né? No vestibular, ele vai perguntar, o modelo de Dalton é de tal forma, o modelo de Rutherford é de tal forma, ou seja, o que Dalton acreditava, né? E assim por diante. Então, vamos tentar aqui guardar na caixoleta, né? Então, ele vai tentar explicar a composição das substâncias, né? Então, o átomo, a partícula que forma tudo. Ele vai entender que o átomo é uma esfera maciça ou, todo mundo aí já deve ter escutado, bola de bilhar, tá? Então, ele vai acreditar que o átomo era uma bola de bilhar, ou seja, bola de bilhar do jogo é uma bola inteiramente maciça, não tem buraco, não é oca, ela é toda maciça, né? É a ideia de maciço, né? Então, o átomo era aquilo, era uma bola maciça, tá? E essas palavras têm que estar na tábua do coração de vocês. Indestrutível e indivisível. Ou seja, se eu pegar um átomo lá, aqui, vou pegar minha calculadora, eu não vou conseguir dividir isso, ele veio da ideia lá dos gregos, o átomo é indivisível, não consigo. Indestrutível, eu não consigo destruir o átomo, eu não consigo fazer nada com esse átomo. Ele só existe, tá? Então, esses aqui são os postulados. Mas o que você precisa lembrar? Que é indestrutível e indivisível. E tudo que a gente tem, toda a matéria, é formada por átomos. Essa ideia dele não tá certa? Tá certa. Então, ele não estava tão louco assim, não. Qual que é o erro do postulado dele? Indestrutível e indivisível. O átomo é divisível. A gente sabe disso hoje, tá? Olha lá. Átomos de um mesmo elemento químico possuem massas idênticas. Então, ou seja, para ser um mesmo elemento químico, ele tem que possuir uma mesma massa. Então, sei lá, 10U. U, vamos lembrar, unidade de massa atômica. A gente não vai falar muito disso agora, mas a gente vai falar depois. U, unidade de massa atômica. Então, se eu tenho um átomo lá de 10U, é aquele tipo de átomo. Um átomo de hidrogênio lá, 10U. Acabou, não é isso, tá? Todos que tiver 10U é átomo de hidrogênio, né? Então, ele vai ter essa ideia que está equivocada, porque a gente tem os isótopos, que é o mesmo número de prótons, porém muda
as massas, tá? Então, isso também já morreu. Mas átomos de mesmo elemento químico, massas iguais. Átomos de elemento químico diferente, massas diferentes. Ok? Aí ele vai trazer a ideia das leis ponderais. Leis ponderais, gente, a gente vai estudar lá depois em cálculo estequiométrico, tá? Antes eu dava no começo, daí eu precisava lá no cálculo estequiométrico, daí eu tinha que retomar aquele caos, então eu joguei lá para frente para a gente trabalhar. Então, olha só, ele vai trazer a primeira ideia do átomo. Então, esse daqui, ó, são os símbolos dos átomos. Olha quantos átomos a gente tinha, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, estrôncio, chumbo, prata, ouro, blá, 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 blá. Né? Então, ó, aqui são a ideia do que ele tem de átomo, né? Eles representavam átomos dessas formas e cada átomo tinha uma massa diferente. Então, a massa desse era diferente dessa, que era diferente, todos ali tinham uma massa diferente. Só que tinha um problema nesse modelo, né? Eles não conseguiam explicar eletrização, parte elétrica. Lembrando a todos, de novo, que a física já estava consolidada. A gente já sabia o que era corrente elétrica, a gente já sabia o que era tensão elétrica e a gente já explicava eletrização. Por exemplo, atrito, por exemplo, né, se você pegar no cabelo, né, o pente, todo mundo já fez, né, o pente no cabelo, colocar e, né, pelo processo de eletrização, os papelzinhos vão grudar no pente, né, isso tudo eles já sabiam. Só que essa explicação de Dalton não explicava eletrização, não explicava essa questão elétrica do negócio. Então, eles ficaram meio com o pé atrás, ok? Entenderam o modelo de Dalton? Pergunta. Trunks. Esse é o nosso primeiro modelo. Então, devido a esse erro não, né? Essa falta de explicação e a eletrização, como é feita a parte elétrica do negócio, né? Aí veio o Thomson, 1897. Então, observamos lá, 1803, né? 1897. Olha lá, quase 90 anos, quase não, né? Mais que 90 anos depois, eles acreditaram na ideia de Dalton, Thomson vem e fala, peraí, gente, tem alguma coisa errada nisso daí, tá? Vocês já começaram a ver parte elétrica em física? Corrente elétrica ou eletrização, positivo com positivo, negativo com positivo, ou ainda não? Como que tá aí? Não viram nada de elétrica aí? Não. Não, então não tem problema. Eu vou fazer um negócio aqui então, ó. Eu vou ir um pouquinho na física agora, tá? Só para a gente entender alguns conceitos aqui que vai ser importante para nós, porque, de novo, a ideia da física já estava consolidada, menos a ideia da química, né? A gente estava construindo a ideia aí, beleza? Uai, cadê meu negócio? Não foi. Deixa eu fazer aqui de novo. Aqui foi. Beleza, só para eu poder desenhar aqui um pouquinho. Olha lá. Eu tenho uma carga positiva. E aqui eu tenho outra carga positiva. Pergunto, essas cargas, elas vão se atrair, ou seja, elas vão ficar chugadinhas, pertinhas uma da outra, ou elas vão se afastar? Né? Repelir ou se afastar? Repelir. A positiva... Se afastar. Vão se afastar, certo? Então, a gente lembra lá da física o quê? Cargas iguais se... Olha lá, carga igual vai se repelir, certo? Então, positivo com positivo vai se repelir. Negativo com negativo vai o quê, gente? Se repelir também, tá? Positivo com negativo vão se atrair. Isso é lá da física, tá? Se você aí tá desesperado, Chaves, o que está acontecendo? O que você está falando? Eu não lembro disso. Calma, o pessoal lá da física vai falar. Para nós, o que você precisa saber agora?
Positivo, positivo, se repelem. Ou seja, cargas iguais se repelem. Cargas opostas se atraem. Beleza. Legal. Show de boilita. Então, olha lá, gente. Esse estudo, ele vai trabalhar com os tubos de raios catódicos. Vamos entender que esse estudo é um estudo da física, é um experimento físico, que Thomson vai olhar e falar assim, interessante, né? Então, essa daqui é a nossa ampola. Isso daqui a gente chama de ampolita, tá? Tem um cátodo e tem um anodo. Deixa eu fazer aqui, deixa eu voltar aqui um negócio para vocês. Pro pessoal aí que já viu isso, já estudou, né, no ensino médio, tá aí com a memória fresca, ajudem os velhos aqui a lembrar. Eu tenho aqui, ó, nossa, que horroroso. Ó, eu tenho aqui, um circuito elétrico, tá? Um resistor. Isso daqui é uma bateria, ok? Então, esse aqui é o positivo. Vai, travei. Vocês estão me escutando? Sim, a imagem travou só. Mas minha voz está escutando. Sua voz, sim. É que também travou a tela aqui, mas eu vou continuar falando então. Travou, tô travado, deu tela preta aqui. Vocês estão me escutando? Sim. Nossa, tipo, meu computador tá com uma tela preta assim, ó. Não tô vendo nada. Mas vamos lá, seguimos. Num circuito elétrico aqui, para quem já estudou isso e tudo mais. Opa, deixa eu voltar aqui. Calma aí, gente. Beleza. Num circuito elétrico aqui, para quem já estudou e tudo mais. Opa, minha câmera desligou. A corrente elétrica sai do polo positivo ou do polo negativo? Para quem lembra aí, o sentido da corrente elétrica. Do positivo para o negativo, ok? Isso é o que a física acreditava, né? E eles carregam isso até hoje. Porém, isso daqui a gente fala que é o caminho... se a gente fugiu o nome. Convencional. Convencional, obrigado. O caminho convencional da corrente elétrica, do positivo para o negativo. Na química, a gente vai estudar, e a gente sabe disso, que, na verdade, a corrente elétrica, ela vai do polo negativo para o positivo, tá? O sentido da corrente elétrica é do negativo para o positivo. O nosso último assunto vai ser pilha. E a gente vai entender lá a fundo por que isso, por que é do negativo para o positivo, tá? Então, na química, falou de corrente elétrica, tá falando de negativo para positivo. Aí a gente dá um nome para eles, tá? O polo negativo a gente chama de cátodo ou catodo, tanto faz. E o polo positivo a gente chama de anodo, tá? Ânodo ou anodo. Esse experimento aqui que está representado é o mesmo experimento aqui. Então, observa que aqui, ó, eu vou colocar... Deixa eu fazer aqui Deixa eu tirar um printão aqui também. Vamos desenhar, porque a gente tem que desenhar, né, para a gente entender. Então, olha lá. 10-0, né? Então, ó, a gente tem aquela ampola lá. A gente vai aplicar uma tensão nela. Se eu aplico uma tensão, eu tenho uma resistência. O que eu vou ter de brinde? Né? Eu aplico uma tensão, tenho uma resistência. O que eu vou ganhar de brinde? Não tá querendo ir. Então, olha lá, eu tenho uma tensão aqui, né? Eu vou aplicar aqui, ó, a tensão. Ó, tá vendo aqui, ó? Tá aplicada a tensão, aqui eu só coloquei. Eu aplico uma tensão. Aqui vai gerar uma resistência, então eu vou colocar um gás aqui dentro, ok? Um gás aqui dentro.
Tenho tensão, tenho resistência, aqui que eu vou ter? Alguém se arrisca? Corrente elétrica? Eu vou ter corrente elétrica, ok? Que vai para nós do polo negativo para o polo positivo. Então, quando a gente observa essa imagem, a gente vê que a luz está saindo aqui e vindo para cá. A gente vai entender por que dessa luz, tá? Qual que é a ideia dessa luz estar ali. Mas aqui a gente tem um gás aqui dentro, então eu apliquei aqui, ó, um polo negativo e aqui, ó, olha o caminho que está percorrendo essa luz, tá? Aqui para o polo positivo. Então, eu posso dizer que essa luz azul aí, que aqui está verde, né? Aqui na ponta fica verde, é o que, gente? Essa luz aqui, que está percorrendo o polo negativo para o positivo. O que é isso daí, fisicamente? Corrente elétrica. Então, isso daqui que ele vê, né, essa luz azul aqui, para ele vai ser chamado de raios catódicos, tá? Raios catódicos é o que nós chamamos de elétrons, é os nossos elétrons, tá? Então, ele determinou, isso aqui é um raio catódico, tá? E aí ele vai falar que é um elétron. Alguém lembra a carga de um elétron? Se ele é positivo ou se ele é negativo? Isso daqui, gente, é um experimento que não foi dele. O tubo dos raios catódicos é um experimento da física, já existia, né? Tudo mais, ele colocou aqui e tudo mais. A parte dele entra aqui agora, né? Aqui é o Thomson entra em ação. Ele se faz de aparato desse experimento e vai usar agora para o que ele for fazer. Alguém lembra qual é a carga do elétron? Né? O que o elétron... Negativa. Negativa, né? O elétron é negativo, isso aí. Então, o que ele fez? Ele pegou lá o tubo, né? Tá vendo? Tá um pouquinho desenhado diferente. Vamos olhar aqui. Ele colocou um capacitor. Tá? Vocês vão estudar em física também. Mas o capacitor, ele armazena energia, tá? O celular de vocês, a bateria de vocês é um grande capacitor, tá? A bateria de carro, um grande capacitor, ok? Então, ele coloca aqui as placas, então tem uma placa positiva e uma placa negativa. E o que ele observou? Que os raios catódicos, olha só, eles não deveriam passar reto aqui? Ok? Aqui passou reto, ó. A gente vê, ó, retinho, bonitão. Só que aqui agora, esse raio, ele sofreu um desvio na hora que eu coloquei o capacitor. E eu percebi que esse desvio foi para a placa positiva. Isso daqui, ó, raios catódicos, isso daqui é um raio catódico. E ele foi desviado para a placa positiva. Ou seja, ele foi atraído pela placa positiva. Ou seja, os raios catódicos têm qual carga? Se ele foi atraído pela placa positiva? Negativo, porque se fosse igual, eles iam se repelir. Nossa, isso é muito genial. Eles iam se repelir. Nunca tinha pensado nisso. Logo, os raios catódicos, eles são o quê? Os elétrons. Então, opa, calma aí. Ele começou a ter a ideia do tipo, tem carga elétrica. Porque se esse átomo não tivesse carga elétrica, ele ia desviar? Jamais. Ele ia seguir, ó, caminho retão aqui. Então ele percebeu, opa, os raios catódicos têm carga elétrica e essa carga elétrica é negativa. Só observando isso daqui, porque aqui, ó, placa positiva foi atraído, negativa foi repelido. Opa, então os raios catódicos têm cargas negativas. Então começou a ter a ideia dos elétrons. Opa, não é mais uma esfera maciça. Ele refuta o que Dalton falou. Dalton falou, ó, é indivisível e não possui características elétricas. Thomson falou, tem características elétricas. Calma aí que o rolê é mais embaixo, né? Tem cargas elétricas através do quê? Desse experimento. Olha como é simples esse experimento, né? Normalmente, quando eu explico, todo mundo fica, nossa, era só isso. Eu nunca entendi o Thomson. É só isso.
tá? Então ele teve a ideia, ele teve não, né? Ele observou por meio das observações, ele descobriu que os raios catódicos eram nada mais e nada menos que os elétrons. Ou seja, então vamos pensar, se tem carga elétrica negativa, para este átomo ser neutro, sem apresentar carga elétrica, para essas cargas se anularem, eu preciso ter o que no elétron? Além de cargas negativas? Tem que se hidratar também, viu, gente? Eu tenho cargas positivas. Para esse átomo ficar com uma carga zero, uma carga neutra, a carga positiva e a carga negativa tem que se anularem, ok? Então ele vai descobrir os elétrons e os prótons, né? Na verdade, verdadeira, não é ele que descobre o próton, tá? Ele é um carinha que vai ajudar ele, mas quem ficou com toda a ideia vai ser Thomson. A gente vai entender isso um pouquinho lá na frente. Então, olha lá. Ele continuou. Ele viu que se eu colocasse uma ampola aqui, ou um anteparo aqui qualquer, ia fazer uma sombra. Então, ou seja, eles, né, aqui, olha lá, é esse mesmo aqui, só que visto de outro ângulo, a trajetória dele independe aonde está o meu anodo, tá? Então, ele vai seguir uma trajetória bem bonitona aqui. Aí, ele colocou uma ventoinha aqui. E sabe o que ele observou, gente? Que essa ventoinha girava. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar. Se eu tenho um problema e não sei o que fazer, eu penso, até eu resolver. Para isso daqui girar, o que eu tenho que aplicar para alguma coisa girar? O que eu tenho que aplicar aqui para fazer isso daqui girar, gente? Energia, força? Força. Eu tenho que aplicar força. Então, para essa ventoinha girar, ela teve que ser aplicada uma força nela. Todo mundo concorda até aí? Eu apliquei uma força, girando para um lado, girando para o outro. Beleza. Na física, o que é força? Qual é a fórmula de força? Alguém lembra aí? Força é igual a tananã vezes tananã. Massa vezes aceleração? Massa vezes aceleração. Ou seja, vamos recapitular aqui. Vamos recapitular. Os raios catódicos passam aqui, giram essa ampola. A gente já viu que os raios catódicos são os elétrons. Legal. Se os elétrons giram isso daqui, quer dizer que os elétrons têm o quê, gente? Não sei, eu acho que ficou meio confuso. Se ele aplicou uma força ali, essa ventoinha girou, e o que girou essa ventoinha foi os raios catódicos são os elétrons, então os elétrons têm o quê? Assim, a sacada genial dele ali. Os elétrons têm Uma massa? massa. Elétron tem massa. O átomo tem uma massa. Então, ele descobriu que os elétrons tinham massa através dessa OBS. Ok? Então, ele refutou, falou assim, o átomo é divisível e possui matéria elétrica. Né? Então, aí ele conseguiu explicar a eletrização, por exemplo. E aí ficou conhecido o modelo dele como pudim de passas. Daí você vai falar, gente, pudim de passas, né? Mas é o nosso panetone, né? Nosso famoso panetone de fruta. Então, eu tenho uma carga positiva, né? Toda ali recheado, positivo, panetonear a carga positiva. E as frutas seriam os eletronzinhos lá, tá? Então, aí eu tenho uma regularização da eletrização, tá? Então, é uma carga positiva recheada por cargas negativas, que são os elétrons. Ele ainda não consegue explicar aqui que são as cargas positivas. Quem que vai explicar? Eugen Goldstein. Chaves, o Eugen é um modelo atômico? Não, não é um modelo atômico, ok? Não se confundam, tá? É que o que ele explicou, ele complementou o experimento de Thomson, só que não foi Thomson que descobriu os prótons. Foi ele,
mais é atrelaçado ao experimento de Thomson. Então, colocar Thomson descobriu os prótons e elétrons, tá certo? Tá. Ok? Mas numa segunda fase, se você souber, coloca o Goldstein, tá? Ele não é um modelo atômico, ele só acrescentou o experimento de Thomson. Como foi Choudevik com Rutherford, tá? Ele vai criar os raios anódicos, ok? Então, ele colocou aqui uma tela perfurada, beleza? Aqui do negativo veio a corrente elétrica, e essa corrente, o negativo, chegou aqui no meu anodo, que é o positivo, porém, um pouco se desviou dessa carga positiva. Ou seja, se ele desviou dessa carga positiva, isso daqui era uma carga positiva, que é o que nós temos que são os prótons. Então, através dos raios anódicos, então, raio anódico são os prótons, eles acabaram descobrindo os prótons e é a carga positiva. Olha que legal, né? Que são aqui os raios anódicos. Essa imagem não fica tão boa, mas dá para ver a cor aqui, né? O verde vindo para cá e esse meio rosa, né? Meio roxo vindo para cá, que são os raios anódicos e os raios catódicos. Beleza, gente? Tranquilo? De boas? Professor, deixa eu só perguntar que eu não anotei aqui. Qual Pergunte. que é a data de Thomson mesmo? Ó, vou falar, peraí. Thomson, eu não lembro de cabeça. 1897. Obrigado. Mas tá lá no resumo, tá? Se você quiser pesquisar lá, tá lá. Mas tem problema, a gente fala. Tá com o resumo aberto, né? Não vai cair o dedo se andar uma página para trás. Vamos pro último modelo aqui, tá? Pode ser que eu fique uns 5 minutinhos a mais, mas pelo menos a gente termina isso daí. Rutherford. Olha lá, 1900. 1900. A gente tá em 2000, hein? 100 anos. Então, olha lá, faz 110 anos esse ano, né? 2021, ó. Deixa eu fazer a conta. 2021 menos 1911. 110 anos. Então, ó, pode ser que caia, hein? Os vestibulares, eles gostam de data, assim. Vamos ficar espertinho, agora que eu vi. Olha lá. Nossa, experimento de Rutherford. Tá? Que vai ser por radiação alfa. Ok? Nessa ideia, a gente já conhecia a radiação alfa, beta e gama. A gente vai estudar essas radiações com calmas lá em radioatividade, tá? Então, a gente já tinha essa ideia. Então, ele colocou aqui uma caixa de chumbo. O polônio extremamente radioativo, tá? E aí, ele vai colocar essas partículas alfa, uma fina camada de ouro aqui, e alguns raios vão seguir em linha reta, outros vão se desviar, e outros vão bater e voltar, ok? Mas o que ele acaba descobrindo aqui para nós? O que é importante sobre ele? Ele descobre que existe um núcleo, ok? Que é a ideia que a gente tem do núcleo, né? Existe um núcleo aqui, nesse núcleo existem cargas positivas e nêutrons. Então, ele vai descobrir o nêutron, né? Na verdade, quem descobre é o Choudevik, né? Os nêutrons, mas é a mesma ideia do Eugen, né? Goldstein. Ele entrou no modelo de Rutherford. Beleza, eu tenho um núcleo aqui, cargas positivas e nêutrons, e eu vou ter a presença da eletrosfera. Olha ela lá, bonitona. Na eletrosfera é onde a gente tem os nossos elétrons. Então, os elétrons, eles ficam circulando aqui dentro, tá? Então, eletrosfera, cargas negativas, a gente só tem um elétron, ele vai ficar andando aqui, né, na eletrosfera, e o núcleo é a parte central ali do meu átomo. Lembrando que o núcleo, para a eletrosfera, eles são extremamente espaçados. Extremamente espaçados. A ideia é, o núcleo seria uma bola num estádio, né? A bola é o núcleo. E as arquibancadas lá no final é a eletrosfera. Para vocês verem, é uma distância gritante. Núcleo e eletrosfera. Então, no núcleo a gente tem as cargas positivas e os nêutrons. Na eletrosfera, a gente tem os elétrons, tá? A gente vai estudar isso daqui com calma. O estudo da eletrosfera, a gente vai fazer esse estudo, o estudo da eletrosfera, né? Porque é muito importante. Porque ligação química, as geometrias, as interações intermoleculares acontecem aonde? Na eletrosfera. O núcleo ali, ele fica quietinho na dele, tá? Aqui a gente tem a identidade do átomo, tá?
Os prótons determina qual tipo de átomo é. Então, se eu tenho próton igual a 1 é hidrogênio, próton igual a 2 é o hélio, tá? Eu mudei o próton, guardem, escrevem isso. Vou escrever aqui. Eu vou escrever. Mudei o próton, mudou o elemento químico. Somente o próton. Ou seja, se eu mudar a massa, muda o elemento químico? Não. Tá? Se eu mudar o número de nêutrons, muda o elemento químico? Não. Se eu mudar o número de elétrons, muda o elemento químico? Não. O que muda um elemento químico? O número de prótons. Troquei a quantidade de prótons, mudou o elemento químico, tá? E esse modelo aqui é conhecido como modelo planetário. Então, vamos recapitular aqui. Dalton, bola de bilhar, átomo indestrutível e indivisível. Thomson, pudim de passas, o átomo possui prótons e elétrons. Rutherford, modelo planetário, núcleo com uma massa central, a gente tem lá nêutrons e prótons, e existe a eletrosfera que possui os elétrons, ok? Semana que vem a gente vai estudar, então a gente parou um pouquinho no modelo, tá? Que é o modelo de Thomson. Existe depois o modelo de Bohr-Thomson, né? O modelo de Bohr, e depois o modelo da mecânica quântica. Vai faltar mais 2. Porém, eu vou dar uma pausa aqui nos modelos. Vamos estudar aqui o que o modelo de Rutherford consegue explicar. Isso daqui o modelo de Rutherford consegue explicar, só que vai chegar um momento que o modelo não vai mais conseguir explicar algumas coisas, né? E aí a gente vai criar um novo... A gente não, né? A gente vai ver um novo modelo, que é o do Rutherford-Bohr, tá? Nas próximas aulas nossas aí. Dúvida, gente? Tranquilo? De boas na Lagoas? Nossa, nossa aula acabava 10h30, né? Olha só.